Use a tecnologia a seu favor e conquiste sua aprovação com o Q Concursos. Aqui, o concurseiro está em primeiro lugar. São mais de 800 cursos completos com os melhores professores do Brasil. Milhares de mapas mentais para guiar seus estudos. Além do termômetro da aprovação, questões discursivas corrigidas por inteligência artificial, simulados exclusivos, treinador personalizado e muito mais. Nosso foco é conquistar a sua aprovação. Q Concursos, aqui querer é poder. Fala pessoal, tudo bem? Sejam muito bem-vindos aqui ao canal do Q Concursos no YouTube, o canal onde você sabe que você pode estudar todos os dias da semana, 24 horas, se você assim quiser. Eu sou a professora Ariadne e vou falar com vocês aqui sobre direito do trabalho. Na verdade, a gente vai dar continuação à nossa aula de inspeção e segurança, inspeção e fiscalização do trabalho, melhor dizendo, né? Nosso item do edital é o 20.4, beleza? Só para vocês acompanharem aí. Nosso edital do quê, professora? Edital do AFT, do CNU, não é isso? Eixo temático 5, do bloco 4, só para a gente se situar aqui, tá bom? Então, o item 20.4 do edital vai falar de segurança no trabalho em máquinas e equipamentos, a nossa NR 12. Já me perguntaram lá no Instagram se a gente ia falar sobre isso, essa NR, com certeza, porque está no seu edital. Se está no seu edital, a gente vai com certeza falar sobre, tá bom? Vou colocar aí na tela para vocês, então, só para vocês acompanharem comigo, o tema da aula: inspeção e fiscalização do trabalho, segurança no trabalho em máquinas e equipamentos, NR12. Como que a gente vai fazer isso, gente? Deixei meu arroba aqui no Instagram também, tá? Se vocês quiserem me procurar lá pra gente conversar, tirar dúvida, fiquem à vontade. Dá para esgotar esse tema hoje na aula? Não, porque a gente tem pouco tempo para aula e essa NR especificamente é muito grande, ela tem vários anexos. Se você está estudando firme aí para o EFT, você vai ver que ela é bastante extensa. O que eu fiz então? Peguei os pontos que eu acho que são principais aqui para a gente saber para nossa prova. Como assim você acha, professora? Porque a gente já estudou as questões que costumam cair em prova referentes a esta NR especificamente, tá? Então, com base nas questões de concurso que a gente faz, vocês têm que fazer também muitas e muitas questões para treinar, a gente acaba vendo um certo padrão, tá? Banca Sesgran Rio, que é a banca organizadora do nosso concurso, consegui acoplar aí algumas questões para a gente resolver no final da aula também. Então, sem mais delongas, né, gente? Vamos para o que interessa. Qual que é o objetivo da nossa NR aqui em comento, gente? A nossa NR 12. O objetivo dela, bom, primeiro, antes da gente falar do objetivo, vamos dar uma contextualizada nessa questão, né? Essa norma regulamentadora 12, ela foi publicada primeiro pela Portaria 3214 de 78, pelo Ministério do Trabalho, né? E a sua última alteração foi em 2022, tá? Lá em dezembro de 2022. Ela é destinada à segurança no trabalho, em máquinas e equipamentos, tá? Estabelece aí alguns requisitos mínimos para prevenção de acidentes e equipamentos de todos os tipos, né? A prevenção de acidentes, também de doenças do trabalho, né, gente? Nas fases de projeto, de utilização da máquina, tá? Da máquina e dos equipamentos também. E também a sua fabricação, a sua importação, a sua comercialização, exposição e cessão a qualquer título em todas as atividades econômicas, sem aí prejuízo da observância das demais NRs. Vocês vão perceber, gente, que dentro desta NR12 ela faz alusão a outras NRs que você precisa aplicar conjuntamente, caso você, auditor fiscal do trabalho, descubra aí que está havendo um descumprimento dessas normas. Por exemplo, aquela norma regulamentadora que trata sobre ergonomia. Você já deve ter estudado também, tá? Então, gente, a nossa NR vai definir 3 pontos importantes. Olha na tela aqui.
3 pontos importantes. Quais? As referências técnicas que ela traz para gente, os princípios fundamentais e as medidas de proteção. É isso que você vai encontrar na nossa NR, tá? Então, as referências técnicas, os princípios fundamentais e as medidas de proteção. E ela estabelece, então, requisitos mínimos. Requisitos mínimos. Para quê? Para prevenção de acidentes e doenças do trabalho, como eu disse, né, nas fases de projeto de utilização das máquinas e equipamentos, e ainda a sua fabricação, importação, comercialização, exposição e cessão a qualquer título em todas as atividades econômicas, tá? As disposições dessa NR, pessoal, portanto, se referem a máquinas e equipamentos novos e usados, tá? Exceto o quê? Exceto naqueles itens que houver menção específica quanto à sua aplicabilidade. Se não houver menção específica, ela vai se aplicar. Mas ela não se aplica a quê? Vamos para o slide ver, então. O que ela não se aplica, gente? Olha lá. Ela não se aplica às máquinas e equipamentos movidos ou impulsionados por força humana ou animal. Então, a gente está falando aqui de máquinas como se fossem aquelas máquinas, incluem-se, né? Os robôs, as máquinas, né, que tem tração, que não seja tração animal, né? E aquelas que não envolvam força humana também, tá? Se envolver força humana, não vai aplicar NR aqui, como a gente está vendo. O que mais? Ela não se aplica às máquinas e equipamentos expostos em museus, feiras e eventos para fins históricos, ou que sejam considerados como antiguidades e não sejam mais empregados como fins produtivos, desde que sejam adotadas medidas que garantam a preservação da integridade física dos visitantes e expositores. Então, se aquela máquina está servindo ali para uma exposição dentro de um museu, vocês já foram, né, gente, em museus que tem aquelas máquinas antigaças, assim, né? Que você fala, meu Deus, que trambolho é esse? Então, esse tipo de máquina não precisa da inspeção pelo auditor fiscal do trabalho aqui, né, de acordo com a NR12, tá? Porque é uma máquina apenas para exposição, né? Desde que, como a gente viu, não ofereça risco às pessoas que estão lá assistindo aquela obra de arte, né? Tá bom? O que mais? As máquinas e equipamentos classificados como eletrodomésticos. Essa também não vai entrar. Não vão entrar, né? Melhor dizendo. O que mais? Aos equipamentos estáticos, parados, né? Estáticos. As ferramentas portáteis e ferramentas transportáveis, semi-estacionárias, tá? Operadas eletricamente que atendam aos princípios construtivos estabelecidos em norma técnica tipo C, tá? Aqui tá escrito parte geral e específica na própria NR, nacional ou na ausência dessa, em norma técnica internacional aplicável, tá? As máquinas certificadas pelo Inmetro, vocês vão ver muito Inmetro nessa NR também, desde que atendidos todos os requisitos técnicos de construção relacionados à segurança da máquina. Aqui eu coloquei uma letra G, mas na NR, gente, não tem essa letra G. Por quê? Porque na NR ela fala também que não se aplica essa NR àquelas máquinas e equipamentos destinados à exportação. Beleza? Então, quando for destinada para exportação, aí a gente não vai ter aí a aplicação da NR, tá? Ela fala exatamente isto. Ela fala que as máquinas e equipamentos comprovadamente, portanto, tem que comprovar que é para isso, né? Destinadas aí para exportação, estarão isentos de atendimento dos requisitos técnicos de segurança previstos na NR12, tá? Agora vem cá, vamos fazer um exemplo aqui, né? E faltou falar de mais uma partezinha aqui do slide. Aplica-se a NR a máquinas e equipamentos novos e usados, tá? Então pode ser usado também, desde que esteja em pleno funcionamento lá na empresa. E as máquinas existentes nos equipamentos estáticos também, tá? Então vamos pensar aqui num exemplo, gente. Imagina aí que você tá numa empresa e aconteceu
acidente ocorrido numa fábrica de embalagens plásticas, tá? Vamos supor. Aí, durante uma operação de uma máquina de injeção plástica, um dos operadores tentou remover um pedaço de plástico que estava preso no mecanismo de fechamento do molde sem interromper a operação da máquina e sem utilizar os procedimentos de bloqueio e etiquetagem aí que está na NR também. O que aconteceu? A máquina executou um ciclo de fechamento enquanto a mão do trabalhador ainda estava lá dentro do molde. E aí resultou numa lesão grave, né? Gravíssima. Esse acidente poderia ter sido evitado se as diretrizes da NR12 tivessem sido cumpridas, né? Especialmente aquelas relacionadas aí à paralisação segura da máquina, né? Bloqueio de energia e procedimentos de manutenção, tá? Tem algumas medidas de segurança lá estabelecidas nessa NR que precisam ser seguidas nesse caso, por exemplo, treinamento adequado dos trabalhadores sobre risco associado ao uso de máquinas, né? E a forma correta de operar essas máquinas, intervir nessas máquinas, né? Utilização de procedimento de bloqueio e etiquetagem, que a gente falou. Para quê? Para garantir que as máquinas estejam aí efetivamente desenergizadas, essa palavra é difícil, desenergizadas, né, antes de qualquer intervenção por parte aí do trabalhador, né. Que mais? Instalação de um sistema de segurança, né, que impeça aí o acionamento acidental dessa máquina, né, durante a manutenção ou de qualquer outra intervenção que esteja sendo feita ali, né? E aí, gente, a gente chega numa parte da NR que eu quis colocar aqui para vocês, que trata da obrigação dos trabalhadores, porque eles também têm obrigações, não é só a empresa que tem que cumprir todas as regras, os trabalhadores também. Vocês lembram quando a gente viu a parte de EPI, que lá na CLT, que diz que o empregado ele é obrigado a usar o EPI, ele é obrigado a usar quando o empregador fornece para ele. Se ele não usar, pode até dar justa causa. Aqui é a mesma coisa, os trabalhadores têm obrigações para ser cumpridas aqui também. Vamos ver então no slide? Deixa eu colocar aqui para vocês. Olha lá no slide, ó, as obrigações dos trabalhadores, está dentro também do item 12.1.10 da nossa NR aqui, tá? Então, cabe aos trabalhadores o quê? Cumprir todas as orientações relativas aos procedimentos seguros de operação. Alimentação, abastecimento, limpeza, manutenção, inspeção, transporte, desativação, desmonte e descarte das máquinas e equipamentos, não realizar qualquer tipo de alteração nas proteções mecânicas ou dispositivos de segurança de máquinas e equipamentos, de maneira que possa colocar em risco a sua própria saúde e integridade física ou de terceiros, né? Comunicar ao seu superior imediato se uma proteção ou dispositivo de segurança foi removido. Comunicar ao seu superior hierárquico imediatamente. Superior imediato, desculpa. Estou hierárquico na cabeça. Se uma proteção ou dispositivo foi removido, danificado ou se perdeu a sua função. Claro, tem que comunicar para poder trocar, né? Fazer a manutenção dessa máquina ou desse equipamento. Participar dos treinamentos fornecidos pelo empregador para atender às exigências e requisitos da NR e colaborar com o empregador na implementação das disposições contidas na NR. Gente, vocês vão ver, quando vocês estiverem fazendo a leitura desta NR, eu quero que vocês façam a leitura dessa NR, é muito importante, porque aqui no slide não vai caber tudo, né? Tão pouco tempo. Então vocês precisam também ler, tá? Vocês vão ver que o empregador, ele precisa dar treinamento para os funcionários. Essa NR é bem legal, viu, gente? Fala de eletricidade também, né? De choque elétrico, isso a gente vai ver mais pra frente. E como fazer a manutenção, a manutenção e como operacionalizar essas máquinas também, para que não aconteça nenhum risco de acidente, né? Choque elétrico, essas coisas. Beleza, gente? Tá bom? Então, pessoal,
vocês viram que então o empregado também, o trabalhador também tem obrigações aqui na nossa ANR. Então vamos falar, próximo item aqui, que é o arranjo físico em instalações, tá bom? Vamos lá para o slide então. Quanto a esse tema, vocês estão vendo aqui, eu fiz um belo de um resuminho para vocês do que estava lá na NR para facilitar a sua vida, tá? Então, esse material, vocês sabem lá que vocês podem baixar, o material gratuito, tá? Para vocês acompanharem aí. E aqui nessa parte eu fiz um belo resuminho. Então, esse item aqui da NR é o item 12.2. Ele enfatiza a importância desse arranjo físico e das instalações adequadas para a segurança das operações com as máquinas e com os equipamentos. Ele vai abranger a organização do espaço. É que não está aparecendo minha cara aí no slide, então é melhor eu falar um pouquinho, depois eu volto para o slide para a gente passar item por item, tá? Então ele vai abranger a organização desse espaço de trabalho, né? E vai incluir, inclusive, demarcação de áreas, né, distância segura entre máquinas, manutenção de vias de circulação e saídas desobstruídas, né? Para quê? Para prevenir acidentes, né? E também para facilitar, caso precise evacuar aquela área, né, em caso de emergência. Então, tudo isso esse item vai tratar com a gente, tá? Vamos lá agora, então, ó. Então, para o arranjo físico e instalações, como é que tem que ser feito isso? Os locais de instalação de máquinas e equipamentos têm que estar devidamente demarcados, tá? Tem que estar demarcados esses locais. Pode-se utilizar marcos, balizas ou outros meios físicos para fazer essa marcação. As áreas de circulação, como eu disse, têm que estar desobstruídas. E tem que ter uma distância mínima entre as máquinas para resguardar a segurança. Essa distância mínima, a ANR mesmo não fala sobre ela, qual tem que ser, tá? Só fala que tem que ter uma distância mínima entre as máquinas. Piso do local de trabalho resistentes a cargas, sem oferecer riscos de acidentes. Ferramentas organizadas ou dispostas em locais específicos. Tem que estar também as ferramentas utilizadas, né, para fazer a manutenção das máquinas e dos equipamentos, elas têm que estar sempre em locais específicos, para fácil acesso, né, quando precisar. As máquinas estacionárias têm que estar com medidas preventivas visando a estabilidade. Então, se ela é estacionária, ela não sai do lugar, certo, gente? Tem que ter medida preventiva para ela realmente não sair do lugar, ficar estável ali. As máquinas móveis tem que ter rodízios que devem possuir travas também, para parar ela, né? Tem que ser permitido o transporte de cargas em teleféricos. Aliás, fica permitido o transporte de cargas em teleféricos em áreas internas e externas, desde que não haja postos de trabalho sobre o seu percurso. Então, gente, o que quer dizer isso? Tem algumas fábricas, algumas indústrias, né, que tem esses equipamentos que passam no local de trabalho para transporte, para ser transportado. Segundo a ANR, isso não pode passar diretamente em cima de onde está o trabalhador, os trabalhadores, né, porque corre risco de cair em cima de um deles. Então, não pode passar nesses locais, tá? Então, por isso que eu falei para vocês aqui, desde que não haja postos de trabalho, mas tem uma exceção, olha lá, ó, exceto aquelas máquinas e equipamentos indispensáveis para inspeção e manutenção, que devem ser programadas, então, e realizadas de acordo com a ANR e a norma regulamentadora 35, que é o trabalho em altura. Olha lá, outra menção a outra norma regulamentadora, portanto. Beleza, gente? Tá tudo certo até aqui? Vamos dar um exemplo, então, para a gente entender melhor? Ó, vamos lá. Vamos supor que existia uma indústria metalúrgica, né, em que a disposição das máquinas era meio inadequada, né? Máquinas de corte, sabe? E prensagem. E aí isso criou condições de risco significativo para os operadores, né?
as máquinas elas foram instaladas muito próximas umas das outras, e isso acabou limitando o espaço de circulação e não respeitou as distâncias mínimas de segurança. E além disso, as áreas de circulação não estavam bem demarcadas, né? Tem que estar demarcada, lembra? E as vias de acesso aos equipamentos de emergência, por exemplo, extintores, né, de incêndio, estavam aí obstruídos por materiais, ferramentas. E aí, durante a operação de uma dessas prensas, um trabalhador precisou se mover ali rapidamente para fazer um ajuste ele precisava fazer um ajuste num material que estava mal posicionado, né, em uma outra máquina aí perto dela, adjacente, né? E quando ele fez isso, por conta do espaço confinado, né, ali e a falta de demarcação clara dessas áreas de circulação, ele acabou o quê? Tropeçando num resíduo de material no chão, né? O material que estava lá largado no chão, e caiu e sofreu ferimentos sérios. Tá entendendo como é que funciona isso, né? Então é complicado, tem que seguir as normas, senão acontecem acidentes. E essas normas servem justamente para evitar esse tipo de acidente lá no trabalho, tá? E vocês, como fiscais do trabalho aí, vão analisar tudo isso daí, tá? Vocês vão ver, inclusive, que tem o que precisa ter nos livros da empresa também, para vocês poderem fazer a fiscalização e a inspeção, tá? Vamos falar agora, então, um pouquinho de instalações de dispositivos elétricos, que também está lá na nossa NR12. Ó, vamos acompanhar aqui comigo. Para que servem as instalações, então, e dispositivos elétricos, segundo a nossa NR? Para prevenir, por meios seguros, os perigos de choque elétrico, incêndio, explosão e outros tipos de acidentes, conforme previsto nas normas técnicas oficiais e, na falta dessas, nas normas internacionais aplicáveis, tá? Então, perigo de choque elétrico, lembra que eu falei para vocês? Perigo de incêndio, de repente acontece lá, né, curto-circuito, umas coisas assim, explosão, por conta dos dispositivos elétricos, tá? E das instalações também, né? E aí, eu fiz outro resuminho aqui para vocês, de acordo com a ANR. Então, eles devem ser aterrados, né, conforme normas técnicas oficiais vigentes. As carcaças, invólucros, blindagens ou partes condutoras das máquinas e equipamentos que não façam parte dos circuitos elétricos, mas que possam ficar sob tensão. Eu já vi isso aqui caindo em prova, hein, gente? Então, ó, fica bem atento com relação a isso, porque isso aqui já caiu em prova. Essas carcaças, invólucros, blindagens e partes condutoras das máquinas e equipamentos que não façam parte dos circuitos tem que ser o quê? Aterradas, beleza? Aterradas, tá? E aí a gente vai fazer blindagem, estanqueidade, isolamento e aterramento de circuitos elétricos de comando e potência. Circuitos elétricos de comando e potência das máquinas e equipamentos que estejam ou possam estar em contato direto ou indireto com águas ou agentes corrosivos. Que mais? Tem que haver dispositivo protetor contra sobrecorrente nas instalações elétricas das máquinas e equipamentos que utilizem energia elétrica fornecida por fonte externa, tá? E dispositivo protetor contra sobretensão quando a elevação da tensão puder ocasionar risco de acidentes. Beleza? Tem proibição? Claro que tem. O item 12.3.8 diz que são proibidas nas máquinas e equipamentos a utilização de chave geral como dispositivo de partida e parada. A utilização de chaves tipo faca nos circuitos elétricos. E a existência de partes energizadas expostas de circuitos que utilizam energia elétrica, tá? Proibições, portanto. Chave geral como dispositivo de partida e parada, utilização de chave tipo faca nos circuitos elétricos e existência de partes energizadas expostas de circuitos que utilizam energia elétrica. E as baterias têm que atender aos seguintes requisitos mínimos de segurança. Localização de modo que sua manutenção e troca possam ser realizadas facilmente a partir do solo ou de uma plataforma de apoio. Constituição e fixação de forma
a não haver deslocamento acidental, veja, tem que estar fixa, portanto. Proteção do terminal positivo a fim de prevenir contato acidental e curto-circuito. Proteção do terminal positivo. Fixação. Localização, de modo que possa fazer a troca facilmente, né? Ou de uma plataforma de apoio, beleza? Coloquei para vocês aí também os requisitos mínimos de segurança, né? Por exemplo, em 2 casos, né? Nos condutores de alimentação elétrica das máquinas e equipamentos, esses ME aqui é máquina e equipamento, quis abreviar, tá? E também nos quadros ou painéis de comando e potência das máquinas e equipamentos. Uma vez eu atendi, gente, uma pessoa no escritório que era um técnico em eletricidades, eu acho que é o nome técnico em eletricidade, o nome do cargo dele. E ele trabalhou na empresa durante vários anos, né? E não recebia o adicional de periculosidade. Nesse caso aqui tem, gente, quem mexe com energia elétrica, né? Aqueles painéis lá, energizados, dependendo da frequência com que ele mexe nesses painéis, a pessoa tem direito à periculosidade, né? E o empregador, a empresa, nunca tinha pago para ele esse adicional. E aí foi o perito técnico fazer a perícia nos 2 locais que ele trabalhava e constatou aí que ele realmente mexia com isso de forma frequente, né? E acabou dando o adicional para ele. Ele ganhou esse adicional na justiça. Veja, ele mexia com painéis altamente eletrizados, no caso, né? Constantemente. Embora ele usasse o equipamento de proteção, isso não evitava que ele tomasse, de repente, um choque, porque ele mexia com o painel ligado, né? Ele fazia testes com esse painel. Então é muito legal, né, a gente contextualizar também dessa forma, tá? Vamos ver então os requisitos mínimos, ó. A gente tem então os condutores de alimentação elétrica das máquinas ou equipamentos, né? O que eles precisam ter? Eles têm que oferecer resistência mecânica compatível com a sua utilização. Eles têm que possuir proteção contra a possibilidade de rompimento mecânico, de contatos abrasivos e de contato com lubrificantes, combustíveis e calor, tá? Claro, não pode acontecer uma coisa dessa. Uma coisinha dessa que aconteça, pum, o cara já morreu, tá, gente? Localização de forma que nenhum segmento fique em contato com as partes móveis ou cantos vivos. Veja, todo um cuidado, né? Não dificultar o trânsito de pessoas e materiais ou a operação das máquinas. Não oferecer quaisquer outros tipos de riscos na sua localização. E ser constituídos de materiais que não propaguem o fogo. Isso é um requisito mínimo para condutor de alimentação elétrica, tá, gente? E nos quadros ou painéis de comando e potência, que é exatamente isso que eu falei que o meu cliente fazia. Tem que possuir porta de acesso mantida permanentemente fechada, exceto, e cuidado quando aparece exceto, tá? Que isso aqui é uma questão de prova boa. Nas situações de manutenção, pesquisa de defeitos e outras intervenções, devendo ser observadas as condições previstas nas normas técnicas oficiais ou nas normas internacionais aplicáveis, tá? Tá vendo que ele sempre faz alusão a outros NRs, né? Possuir sinalização quanto ao perigo de choque elétrico e restrição de acesso por pessoas não autorizadas. Ser mantidos em bom estado de conservação, limpos e livres de objetos e ferramentas. Possuir proteção e identificação dos circuitos e observar o grau de proteção adequado em função do ambiente de uso. Certo, pessoal? Beleza? Agora vamos falar dos sistemas de segurança. Agora sim, vamos falar dos sistemas de segurança. Pessoal, isso aqui tá no item 12.5 da ANR, tá? Quando a gente fala de sistema de segurança, a gente precisa ter em mente a necessidade e a implementação desses sistemas nas máquinas e nos equipamentos, né, incluindo proteções fixas e móveis, né, e dispositivos de segurança interligados. Esses sistemas eles são projetados
para prevenir acidentes, né? Para proteger os trabalhadores, portanto, né, das zonas de perigo que aquilo oferece e para garantir que as máquinas operem dentro das condições seguras, tá? Então, vamos ver no slide, né, para vocês acompanharem comigo, acho que fica mais fácil. Ó. O que o sistema de segurança tem que oferecer, então? Proteções fixas, proteções móveis e dispositivos de segurança interligados que resguardem proteção à saúde e integridade física dos trabalhadores. E lá na NR a gente vai encontrar a definição desse elemento proteção. Ele vai falar, faltou um pontinho aqui, ó. Ele vai falar da proteção, vou colocar uma setinha, fixa e da proteção móvel. Lembrando, pessoal, que eu estou colocando para vocês aquilo que eu acho que é mais importante, que poderia virar aí uma questão de prova, tá? Porque não dá para colocar a NR inteira aqui para vocês. Então a gente passa por alguns pontos que eu julgo serem mais importantes, porque eu já vi aparecendo em prova, inclusive prova da Sesgran-Rio, tá? Então vamos. Proteção fixa, que deve ser mantida em sua posição de maneira permanente ou por meio de elementos de fixação que só permitam sua remoção ou abertura com o uso de ferramentas. Essa é a proteção fixa. Só dá para abrir ou remover com o uso de ferramentas. Proteção móvel. Opa, deixa eu trocar aqui, né, a cor. Proteção móvel, que pode ser aberta sem o uso de ferramentas. Geralmente ligada por elementos mecânicos à estrutura da máquina ou um elemento fixo próximo e deve se associar a dispositivos de intertravamento, beleza? Então a nossa norma traz esses dois elementos de proteção, a fixa e a móvel, tá bom? E ele detalha bastante a proteção móvel. Ó. A proteção deve ser móvel quando o acesso a uma zona de perigo for requerido mais de uma vez por turno de trabalho. Mais de uma vez por turno de trabalho. Observando-se o quê? Primeiro, a proteção deve ser associada a um dispositivo de intertravamento quando a sua abertura não possibilitar acesso à zona de perigo antes da eliminação do risco. E também a proteção deve ser associada a um dispositivo de intertravamento com bloqueio, quando a sua abertura possibilitar o acesso à zona de perigo antes da eliminação do risco. Beleza? Também traz a informação da nossa NR que é permitida a ligação em série na mesma interface de segurança de dispositivos de intertravamento de diferentes proteções móveis, desde que observado o disposto na ISO TR 24119. Também já vi caindo essas ISO, né, que a gente vê. As máquinas e equipamentos dotados de proteções móveis associadas a dispositivos de intertravamento devem o quê? Operar somente quando as proteções estiverem fechadas para não ocorrer risco, né, gente? Paralisar suas funções perigosas quando as proteções forem abertas durante a operação e garantir que o fechamento das proteções por si só não possa dar início às funções perigosas. Garantir que o fechamento das proteções por si só não possa dar início às funções perigosas. Tá certo, pessoal? Até aqui, tranquilo? Opa! É que deu um pau aqui na minha máquina. Certo até aqui? Vamos ver um exemplo, ó. Imagina, pessoal, que você está numa fábrica, né, de processamento de madeira. Né? E aí uma serra circular, que é usada aí para cortar grandes placas de madeira, estava equipada com proteções fixas, né, inadequadas. E sem um dispositivo de intertravamento funcional, que a gente viu. Essas proteções fixas não cobriam completamente a zona de perigo da lâmina da serra. E o dispositivo de intertravamento, que deveria, né, desligar de forma automática,
a máquina, ao abrir a proteção, estava com defeito. Olha o problema, né? Aí um dia, um pedaço de madeira ficou preso perto daquela lâmina enquanto a máquina estava em operação. E o operador da máquina tentou remover o pedaço da madeira sem desligar a máquina, né? Tava lá confiante, né, que naquela proteção da máquina, enfim, né, por conta do design inadequado e o intertravamento defeituoso, acabou não oferecendo aí a segurança necessária. E como resultado, o que aconteceu? Ele também sofreu ferimentos muito graves nas mãos. Na mão, né? Estava operando. E aí, pessoal, por isso que a gente fala que tem a necessidade de ter esses sistemas de segurança eficazes e bem mantidos, né? Tem que seguir a INR, portanto, item 12.5 nesse aspecto. Essas falhas no projeto das proteções e a ausência de um dispositivo de intertravamento funcional, elas não apenas violaram, nesse caso aqui, a norma, né? Mas também ela acabou colocando em risco os trabalhadores, né? Risco direto, inclusive. O acidente ele poderia ter sido evitado se as proteções fixas tivessem sido projetadas para cobrir completamente a zona de perigo e também se esse dispositivo de intertravamento tivesse em pleno funcionamento, né? Isso ia garantir a parada automática da máquina, né? Quando fosse tentar acessar a área do risco. Certo? Bora para o próximo item, então? Legal, né? A gente começa a ver esses casos práticos. Olha só o que fala a ANR ainda nesse item 12.5. Ó. Deve haver proteção no fundo dos degraus da escada, ou seja, nos espelhos, sempre que uma parte saliente do pé ou da mão possa contatar uma zona perigosa. Ó, tem que ter proteção até nesse caso. E as proteções, dispositivos e sistemas de segurança são parte integrante das máquinas e equipamentos e não podem ser considerados itens opcionais para qualquer fim. Isso aqui é muito bom para cair, hein? Não sei porque tá laranja, eu coloquei vermelho. Isso aqui é muito bom para cair em prova, hein? Ó, de novo, as proteções, dispositivos e sistemas de segurança são partes integrantes das máquinas e equipamentos. Proteções, dispositivos e sistemas de segurança. Não pode ser considerado item opcional. Beleza? Não pode. Se você for fazer uma auditoria lá na empresa e perceber que estão sendo tratados como itens opcionais, o que vai acontecer? Autuação, né? Em função do risco, poderá ser exigido projeto, diagrama ou representação esquemática do sistema de segurança de máquinas com respectivas especificações técnicas em língua portuguesa, elaborado por profissional legalmente habilitado. Beleza, pessoal? Até aqui. Vamos falar então da manutenção, inspeção, preparação, ajuste, reparo e limpeza. Tudo num item só, não é isso? Item 12.11. Ah, mas e os anteriores? Os anteriores você vai ler, tá bom? Você vai ler, senão vai dar tempo de falar tudo. Bom, esse item aqui, pessoal, vamos dar uma contextualizada aqui antes da gente entrar propriamente dito nele. Ó. Então, o que acontece? Eu vou falar dos itens 12.11 até 12.12, nos próximos slides que vocês vão ver, tá? Esses itens, eles enfatizam a importância da manutenção e da inspeção regular das máquinas e dos equipamentos. E também da necessidade de uma sinalização adequada para garantir a segurança no local de trabalho, né? A manutenção preventiva e corretiva, ela é crucial para operações, para as operações, que as operações sejam seguras, né, lá nas máquinas, enquanto a sinalização adequada fornece aí informações essenciais sobre os riscos e procedimentos de segurança, tá? Agora sim, vamos para o slide. Olha lá. O item 12, então, vai falar 12.11.2 vai falar que as manutenções devem ser registradas em livro próprio, ficha ou sistema informatizado interno da empresa,
com os seguintes dados: intervenções realizadas, data da realização da intervenção, serviço realizado, peças reparadas ou substituídas, condições de segurança do equipamento, indicação conclusiva quanto às condições de segurança da máquina e nome do responsável pela execução das intervenções. Isso aqui tudo tem que estar no livro, na ficha ou no sistema da empresa, para que você, auditor fiscal do trabalho, quando chegar lá nessa empresa, pedir essa documentação. E lembra da aula lá sobre o RIT que a gente teve? Eles têm que colaborar com vocês, auditores fiscais. Eles têm que entregar esse livro, esse registro, essa ficha, esse sistema informatizado tem que estar na mão do auditor quando ele pedir. E aí ele vai checar item por item da CNR para ver se está tudo certinho. Beleza? Tem que estar lá no livro. Tem que estar, senão autuação, tá bom? Aí, ele fala também que o registro das manutenções tem que ficar disponível para quem? Para os trabalhadores também, mas não só os trabalhadores, né? Também para a Comissão Interna de Prevenção de Incidentes e de Assédio. Nossa, que risco horroroso que eu fiz. Não vou fazer risco aqui não, ó. A CIPA. Vocês lembram que a CIPA mudou de nome, né? Em 2021 ou 2022, não me lembro. Para acrescentar essa parte aqui, ó, E de assédio, né? Antes era só prevenção de acidentes, agora é de assédio também. Ao Serviço de Segurança e Medicina do Trabalho e Auditoria Fiscal do Trabalho. Por que eu fiz questão de colocar esse item aqui para vocês? Porque essa redação desse item aqui entrou em vigor, ó, no dia 20 de março de 2023. O que isso quer dizer? Que é muito provável de aparecer na sua prova. Muita gente me pergunta, né? Mas o que você acha que vai cair na prova? O que você acha que mais vai cair? Bom, não tem como a gente prever exatamente o que vai cair na prova, mas eu estudaria as novidades legislativas, mas não tenha dúvidas. Tudo que você vê que mudou de 2019 para cá, né, ou no caso trabalhista, 2017 para cá, depois da reforma trabalhista, você tem que dar uma atenção especial, tá? Você tem que dar uma atenção especial. Porque o legislador vai querer novidade para te cobrar. As outras provas não cobraram isso, porque não tinha na época. Né? Então, estudem as novidades, principalmente se aparecer modificado pela lei tal, depois de 2017, gente, fixa nesses artigos que vocês estão lendo, tá bom? Procedimentos para manutenção, inspeção, reparos, limpezas, ajuste ou outras intervenções que se fizerem necessárias. Que vai precisar? Quais são esses procedimentos, né? Então eu coloquei aqui letra A até a letra E, que também está lá na NR. Primeiro, isolamento e descarga de todas as fontes de energia das máquinas e equipamentos, de modo visível ou facilmente identificável por meio do dispositivo de comando. Isolamento e descarga. Bloqueio mecânico e elétrico na posição desligada ou fechado de todos os dispositivos de corte de fontes de energia, a fim de impedir a reenergização e sinalização com cartão ou etiqueta de bloqueio, contendo o horário e a data do bloqueio, o motivo da manutenção e o nome do responsável. Bloqueio mecânico e elétrico na posição desligado ou fechado. Medidas que garantam que a jusante dos pontos de corte de energia não exista a possibilidade de gerar risco de acidentes. Medidas que garantam. Medidas adicionais de segurança, quando for realizada a manutenção, inspeção e reparo de máquinas ou equipamentos sustentados somente por sistemas hidráulicos pneumáticos. E último, sistema de retenção com trava mecânica, então, medidas adicionais de segurança, né? Sistema de retenção com trava mecânica para evitar o movimento de retorno acidental de partes basculadas ou articuladas abertas das máquinas e equipamentos. Joia? Vamos falar da sinalização, então. Vamos lá. Pessoal, o que tem na nossa NR e qual é o objetivo da nossa NR com relação à sinalização? O objetivo é advertir os trabalhadores e terceiros sobre riscos a que estão expostos, as instruções de operação e manutenção e outras informações necessárias para garantir a integridade física e a saúde dos trabalhadores. Quais são os elementos da sinalização? Cores, símbolos, inscrições, sinais luminosos ou sonoros, entre outras formas de comunicação da mesma eficácia, tá bom? Qualquer forma aí que você consiga devidamente sinalizar
aos riscos a que os trabalhadores estão expostos, tá bom? Coloquei 2 observações. Primeira, a sinalização, inclusive as cores das máquinas e equipamentos utilizados nos setores alimentícios. Isso aqui eu peguei porque é uma diferenciação da ANR. Ela trata em setor específico do setor alimentício, né? Específico. Médico, farmacêutico, deve respeitar a legislação sanitária vigente. Alguém outro dia me perguntou isso na aula, né? Sem prejuízo da segurança e saúde dos trabalhadores ou de terceiros. O AFT, ele vai prezar pela segurança e saúde dos trabalhadores e dos terceiros. E a legislação, a vigilância sanitária, que no caso, vai tratar de outros temas, né? Como a condição dos alimentos, né? Das coisas que fazem mal para a saúde aí, que podem fazer mal para a saúde das pessoas em geral, não só dos trabalhadores, né, gente? Falou de trabalhador, é auditor fiscal do trabalho, tá? Falou de produtos, aí é a vigilância sanitária, tá bom? E a segunda observação é, as inscrições devem indicar claramente o risco, né? E a parte da máquina ou equipamento a que se refere não deve ser utilizado somente a inscrição de perigo, tem que estar bem detalhado no caso, tá? Então vamos dar um exemplo aqui para vocês, para a gente fixar, né, como sempre. Então, gente, ó, vamos supor que aconteceu um incidente numa plataforma química, né, onde um reator químico sob pressão acabou não recebendo a manutenção adequada que deveria ter recebido, né? Apesar de haver aí um cronograma, né, de manutenção estabelecido, as inspeções sanitárias, as inspeções que estavam detalhadas e os testes de integridade estrutural, eles foram negligenciados, né, por conta de pressão para manter a produção, né, continuamente. Acabou ficando negligenciada essa parte. Além disso, a sinalização próxima do reator, que estava indicando procedimentos de segurança e a necessidade de uso do equipamento de EPI, né, equipamento de proteção individual, estava desatualizada e parcialmente ilegível, né? Olha o problema. O que aconteceu? Por conta desse descuido, acabou levando a uma falha catastrófica, né, do reator. E aí resultou no quê? Uma explosão. E essa explosão causou, obviamente, ferimentos, né, graves em vários operários ali. E vários danos muito significativos para a instalação também, né? Aí a investigação subsequente revelou que a falta dessa manutenção adequada acabou permitindo a deteriorização das válvulas da segurança do reator, né? Enquanto que a sinalização inadequada acabou contribuindo para quê? Para a falta de conscientização dos operadores sobre os procedimentos de emergência corretos. Percebam, pessoal, que a falha em realizar manutenções preventivas e inspeções regulares, né, pode levar aí a falhas dos equipamentos com consequências gravíssimas, né, potencialmente desastrosas. E da mesma forma, a sinalização adequada e bem mantida no local do trabalho é fundamental para garantir que os trabalhadores estejam cientes e conscientes, né, dos riscos, das medidas de segurança que são necessárias para proteger a si mesmos, né, e também para os outros. Então é necessário que vocês, auditores fiscais, façam uma abordagem muito rigorosa e sistemática para manutenção, né, da inspeção das máquinas e dos equipamentos, conforme os ditames aqui da nossa NR12. Né? Tem que ter uma sinalização aí adequada, como uma ferramenta essencial, inclusive de comunicação de segurança do trabalho. Tá? Beleza? Tem mais uma partezinha que eu quero falar antes das questões, que são os manuais. Pessoal, antes de eu colocar no slide, só contextualizar, né? Tá no item 12.13 até 12.16, que essa parte toda eu quero que vocês leiam depois também, né?
Então, a gente vai falar desses manuais de instruções que tem que ser bem claros e precisos, que tem que ser fornecidos pelo fabricante, e também da capacitação adequada dos trabalhadores que operam, fazem manutenção ou interagem de qualquer forma aí com as máquinas e com os equipamentos. Esses aspectos vão ser vitais para garantir que todos os envolvidos aí compreendam os procedimentos operacionais seguros, né? E os riscos também que estão associados aí ao equipamento, tá bom? Agora sim, vamos lá. Deixa eu colocar aqui a tela para vocês. Ó, opa, já passei para a questão. Como que é? As máquinas e equipamentos devem possuir manual de instruções fornecidos pelo fabricante ou importador com informações relativas à segurança em todas as fases de utilização. Manual de instrução, gente, manual de instrução. Quais são os requisitos? Eles têm que ser escritos na língua portuguesa, mesmo que seja um equipamento importado, né? Com caracteres de tipo e tamanho que possibilitem a melhor legibilidade possível, acompanhado das ilustrações explicativas. Ser objetivos, claros, sem ambiguidades e em linguagem de fácil compreensão. Ter sinais ou avisos referentes à segurança realçados. Permanecer disponíveis a todos os usuários nos locais de trabalho, beleza? Agora sim, vamos então, deixa eu ver se é só isso. Tem uma última informação antes da gente passar para as questões que diz respeito às micro e pequenas empresas, gente. Presta atenção aqui, ó. As micro e pequenas empresas, né? As microempresas, melhor dizendo, e empresas de pequeno porte, que é assim que a normativa, a ANR traz para gente, que não disponham de manual de instruções de máquinas e equipamentos fabricados antes de junho de 2012, devem elaborar uma ficha de informação com alguns itens, por exemplo, o tipo, o modelo e a capacidade, a descrição da utilização prevista para a máquina ou para o equipamento, indicação das medidas de segurança existentes, instruções para a utilização segura da máquina ou equipamento, periodicidade e instruções quanto às inspeções e manutenção e procedimentos a serem adotados em situações de emergência quando for aplicável. Tá? Isso é que eu quero que vocês saibam, porque também é uma particularidade da ANR 12 que nós estamos vendo aqui. Vamos supor, então, que a gente tenha uma fábrica de componentes eletrônicos, né? Lá nessa fábrica tem um novo tipo de máquina de solda, né? Por onda, né? Então eles instalaram essa máquina aí, de solda por onda, né? Essa máquina ela veio acompanhada de um manual de instruções bem detalhado, né? E aí abrangia a operação, manutenção, medidas de segurança, mas o manual, gente, estava disponível apenas em inglês. Olha a questão de prova que eu estou bolando aqui para vocês, hein? Esse idioma, portanto, não é dominado pela maioria dos operadores e técnicos de manutenção naquela fábrica. E eles nem seriam obrigados, né, gente, a entender um outro idioma, a menos que o empregador fosse um pré-requisito para contratá-los, por exemplo, né? Não é o caso aqui. E apesar dessa barreira, então, a gerência, ela decidiu prosseguir com a operação da máquina, né, sem providenciar a tradução adequada do manual. Falou assim, vai assim mesmo, não quero nem saber, né? Nem providenciou a capacitação específica também, né, que era necessária para lidar com esse tipo de equipamento. Algumas semanas depois, o que aconteceu? Durante uma tentativa de limpeza e manutenção da rotina, um operador que não estava familiarizado com os procedimentos corretos, acabou ajustando aí os controles de temperatura para um nível muito acima daquele que era recomendado, né? E isso levou a uma sobrecarga do sistema como um todo, né, o sistema de aquecimento da máquina, e resultou em danos significativos para o equipamento e, muito mais criticamente, causou queimaduras graves no operador. Olha o perigo, né? Tem que estar em português, portanto, tá bom?
E aí a gente identifica, né, a falha em cumprir os requisitos especificados aí, nesses itens da NR que a gente acabou de ver. Né? Certo? Agora sim, vamos lá para a questão que está quase acabando a nossa aula. E questão a gente gosta muito de fazer. Né? Pessoal, não esqueçam de deixar o like no vídeo, como sempre, né? E baixem os materiais também, tá? Beleza? Vamos lá para a tela. Olha só, essa questão aqui é de 2011, da banca Cés Gran Rio, né? Ela é antiguinha, mas ainda tá super valendo pra gente aqui, pra gente analisar. Ó. Quando uma superfície rotativa de uma máquina encontra outra, tal como engrenagens, correntes e rodas dentadas para correntes, a descoberto, tem-se uma condição de extremo risco para o operador da máquina e para os trabalhadores que executam atividades no mesmo local. Para eliminar a possibilidade de ocorrência de acidentes nessa área da máquina, recomenda-se o quê? Letra A, letra B, letra C, letra D, letra E, o que vocês acham? Será que para eliminar a possibilidade de acidente aqui, a gente precisa executar a lubrificação de rotina? Será que a gente precisa segregar a máquina no tempo? Nossa. Será que a gente precisa enclausurar essas partes perigosas? Ou usar equipamento de proteção individual apenas? Né? Ou reduzir a carga horária dos trabalhadores? Reduzir a carga horária dos trabalhadores, será que vai eliminar a possibilidade de acidente na máquina? Não, né? Usar equipamento de proteção individual também não. Lembra o caso que eu contei? O meu cliente, ele estava usando equipamento de proteção, mas ele podia tomar um choque lá a qualquer momento, né? Executar a lubrificação de rotina, ou segregar a máquina no tempo, ou enclausurar essas partes perigosas. A gente viu no começo da aula, né, gente? As zonas de perigo das máquinas e equipamentos têm que possuir sistemas de segurança caracterizados por proteções fixas, móveis, lembra disso? E dispositivos de segurança interligados que resguardem a proteção à saúde e à integridade dos trabalhadores. Beleza? Então tem que enclausurar essas partes perigosas, né? Isso que tá lá. Tá? Proteções fixas, proteções móveis. Tá bom? Questão 2. Segundo a norma regulamentadora 12 do Ministério do Trabalho e Emprego, as máquinas e os equipamentos devem ter dispositivos de acionamento e parada localizados de modo que, olha essa questão da banca Cés Gran Rio, olha o estilo dessa questão, gente, olha o estilo dessa questão. Não é um estilo comum da banca Cés Gran Rio, porém, apareceu em prova. Quando tem alternativas e ele pede para falar quais são as corretas, né? Isso aqui é mais perfil de outras bancas, não da Cés Gran Rio, né? Cés Gran Rio costuma ser bem mais objetiva. Porém, vocês estão vendo aqui que pode cair uma questão desse estilo aqui, tá? E aí ele quer saber de modo... as máquinas e os equipamentos têm que ter dispositivos de acionamento e parada de modo que, sejam acionados ou desligados somente pelo operador, mesmo distante de sua posição de trabalho? Será que essa está correta? B. Fiquem afastados da zona perigosa de máquina ou do equipamento. 3. Possam ser acionados ou desligados em caso de emergência por outra pessoa que não o operador. Ou 4. Possam ser acionados ou desligados involuntariamente pelo operador ou de qualquer outra forma acidental. E que é a correta, as corretas, melhor dizendo, né? Letra A, letra B, letra C, letra D ou letra E? E aí, vocês acham? Ó, o item 12.4.1 da nossa NR12 diz o seguinte:
que as máquinas e os equipamentos devem ter dispositivos de acionamento e paradas localizados de modo que não se localizem em suas zonas perigosas, não possam ser acionados ou desligados em caso de emergência por outra pessoa que não seja o operador, impeçam o acionamento ou desligamento involuntário pelo operador ou por qualquer outra forma acidental, não acarretem riscos adicionais e dificulte-se a burla. Então, gente, a nossa alternativa correta só pode ser a letra B, né? Porque a 2 é exatamente o que fala: fiquem afastados de zona perigosa de máquina ou do equipamento e possam ser acionados ou desligados em caso de emergência por outra pessoa que não o operador. Essas duas estão corretas, portanto, essas são verdadeiras, essas são falsas e essa daqui é falsa. Não é somente, então, né, pelo operador aqui e daqui, opa, faltou um F aqui, não pode ser também desligado de forma involuntária, né, ou por qualquer outra forma acidental, beleza? Letra B de bola. Vamos ver a última questão, né? 3. A empilhadeira do setor de estoque da empresa ABC parou de funcionar, causando atraso nas operações de armazenamento do setor. Um auxiliar de estoque com conhecimentos de eletromecânica tentou fazer o conserto do equipamento e foi prontamente impedido pelo técnico de segurança, que lhe explicou que a manutenção da empilhadeira deve ser feita... Letra A, B, C, D ou E. Pelo operador de empilhadeira exclusivamente, cuidado com essas palavrinhas, tá? Pelo operador com auxílio do supervisor do setor, pelo supervisor do setor de estoque, pelo fabricante da empilhadeira exclusivamente, por pessoa devidamente credenciada pela empresa. Ela é essa letra E, né, gente? Isso aqui tá no item 12.11.3. A manutenção, inspeção, reparos, limpeza, ajuste e outras intervenções que se fizerem necessárias devem ser executadas por profissionais capacitados, qualificados ou legalmente habilitados, formalmente autorizados pelo empregador, portanto, beleza? Pessoa devidamente credenciada pela empresa, portanto, certo? Pessoal, era isso que eu queria passar para vocês hoje. Façam as questões, não esqueçam de treinar para vocês conhecerem o estilo dessa banca, tá? Para vocês começarem a não cair mais em pegadinhas, porque aparece bastante na prova. E, bom, acho que é isso. Já curtiu o vídeo? Não esquece de curtir, dar o like, ajuda muito a professora, tá bom? E eu gostaria de desejar a todo mundo bons estudos e eu vejo vocês na próxima aula. Tchau, gente. Até mais.